presença, Pai. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos irmãos que o Senhor vai enviar a este lugar, Jesus, para que juntos nós possamos, Senhor Jesus, trabalharmos em unidade, com carinho, com dedicação, sabendo que a recompensa virá e virá do nosso Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. A salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. A palavra que eu tenho para falar com vocês nessa noite está em Lamentações, de Jeremias. Por mais que é um livro, o nome dele é Lamentações, na verdade eu quero dar uma palavra de esperança para vocês. E essa é a beleza desse livro. Esse versículo, esses versículos dentro de Lamentações. Lamentações, capítulo 4. Perdão, capítulo 3. Capítulo 4 tem 22 versículos. Eu estava copiando aqui e parou no 22. Meio estranho. Tem 66 versículos. Sorte de vocês que eu não vou ler todos. Mas é no capítulo 3 de Lamentações. Deixa eu chegar no capítulo 3 aqui. Capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 26. Que por mais que tem 66 versículos, eu quero focar mais nesses 26, que ainda já é bastante versículo, mas vocês vão me acompanhar porque vocês são firmes na promessa de Jesus. Amém? Versículo 1. Começa Lamentações, é depois de Jeremias. Tem Isaías, Jeremias, Lamentações 13, versículo 1. Vamos esperar ele manchar. Lamentações 3, 1 diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo. Fez com que a minha pele, a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do coração e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso, digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela
salvação do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos fecharem os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus mais uma vez nessa noite. Meu Deus, amado Pai, entramos mais uma vez em sua presença, Jesus. Obrigada pela graça, obrigada pelo amor, obrigada pela honra que é se chegar à sua presença mais uma vez. Porque o Senhor tem nos amado e tem demonstrado o seu amor por nós desde a cruz de Cristo e muito antes disso, Pai. Venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos para essa palavra. O narrador aqui está falando disso, Pai, dessa esperança. O Senhor põe essa esperança do nosso coração. Faz-nos lembrar todos os dias da graça e do seu amor. E que o Senhor venha permanecer hoje e sempre em nosso coração, fazendo morada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui, nesse capítulo, como a gente começou lendo desde o primeiro versículo, a gente precisava ler para a gente chegar nessa parte da misericórdia. Porque Lamentações são 5 capítulos, são considerados 5 poemas de lamento, e as lamentações que vêm de Jeremias, do profeta Chorão, mas é uma lamentação não só de Jeremias, são lamentações de todo o Israel. Todo o povo está sentindo isso, e provavelmente tinha pessoas que pensavam ainda pior que Jeremias, talvez até blasfemaram contra Deus durante esse momento, porque ali depois a gente vê relatos que houve pessoas assim, e daí por isso que veio o juízo, inclusive. Lamentações, no contexto histórico, se encontra depois que o povo de Israel é enviado à Babilônia. Vocês lembram lá que eu tinha pregado antes que Israel se separou em 2 Israéls, e era Israel de Judá e Israel, vamos dizer assim, de Jerusalém. Nisso, eles se afastaram de Deus. Toda hora tinha rei novo e tinha muitos poucos remanescentes dentro do povo de Israel. Quando entrava um rei bom, todo Israel louvava, ia com ele, oferecia sacrifício, louvores e cânticos, mas vinha logo depois um 5 rei que vinha e destruía toda aquela adoração que aquele rei construiu. E aqui Lamentações se encontra as lamentações de um povo que agora está no exílio babilônico. Eles foram levados como prisioneiro para a Babilônia. E já faz um tempinho que eles estão lá, não é 5 anos, já faz mais tempo que eles estão lá. Então aqui são poemas, são lamentos de um povo que está muito tempo na mão de um rei ímpio, está muito tempo sofrendo o juízo do Senhor. Só que lembrando, esse juízo foi porque eles pecaram. E Deus, ele fala, e o que ele fala acontece. Então Deus deixou eles bem alertas, falando, olha, se vocês... Isso ele fez com Abraão, ele fez com Isaac, ele fez com Jacó. Quando chega a época de Davi, Deus faz Davi anotar isso e passar para o filho dele, Salomão. Salomão recebe isso. O que é isso que eu estou falando? Deus fala, se vocês estiverem aqui, usando o exemplo o templo do Senhor, passou de Davi para Salomão por causa do templo do Senhor. Deus estava falando, se vocês entrarem nesse templo e adorarem com o seu coração totalmente voltados para o Senhor, eu irei abençoar vocês e firmarei esse reino para sempre. Mas se vocês se desviarem, eu vou agir com justiça, eu vou agir com ira. Deus falava, eu estou fazendo uma promessa a Israel, eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas se vocês quebrarem, eu já não vou estar mais responsável por vocês. Se vocês quebrarem essa promessa, aquilo que vocês mais temem vai acontecer a vocês. Essas são palavras aqui de profetas que falaram da boca de Deus. E aqui, Lamentações, a gente se encontra nesse momento. Israel pecou, e não pecou uma vez, ele tem pecado faz muitos anos, faz gerações. Quando a gente lê ali a época, 1ª, 2ª Reis, são gerações. Eu acho que
passou não sei quantos reis, passou acho que mais de 30 reis, se eu não me engano, e eles continuavam errando contra Deus, sendo infiel contra a promessa. Então, Deus, como um rei justo, como um Senhor justo, ele ia aplicar a justiça, que seria a punição pelo pecado. E o pior de tudo, Israel não se arrependia. Deus, a gente tem relatos de quando Israel se arrependia, Deus perdoava. Deus acolhia o seu povo, porque não, o povo se arrependeu. Aí vinha a consequência, mas Deus aliviava a mão. E aqui em Lamentações fala que o povo continuou ríspido, continuou duro de coração. O coração deles endureceu tanto que Deus precisou tirar de onde que eles moravam, tirar de onde eles estavam, tirar da terra prometida para levar para a Babilônia, para sofrer, para passar para o coração deles serem moldados novamente à presença do Senhor. E aqui em Lamentações está nesse meio tempo, que agora eles estão na Babilônia, eles estão sofrendo juízo de Deus, e eles sabem muito bem o porquê que eles estão sofrendo, porque eles foram infiéis. Aqui são poemas que registram essa dor dos exilados, a dor de receber esse juízo de Deus. E tá na Bíblia porque isso vai acontecer uma hora ou outra. A gente tem os nossos momentos que a gente vai lamentar, que a gente vai ter lamentações. E aqui tá como uma forma que eles encontraram de eles registrar esse sentimento, deles apresentarem diante de Deus esse sentimento, porque isso são poemas de lamentação que eles apresentaram a Deus. E tá aqui na Bíblia. É uma forma de registrar esses sentimentos. E não só esse sentimento de tristeza, mas o sentimento de raiva pelo pecado que eles cometeram, raiva pelo pecado, porque agora eles aprenderam o que é o juízo de Deus. Agora eles aprenderam aonde que o pecado leva. O pecado leva à escravidão, eles se tornaram escravos da Babilônia. Então o pecado levou às próprias ações, não foi Deus que, não, eu vou fazer o meu povo sofrer, não, as próprias coisas que eles fizeram levaram eles, porque quando eles começaram a ser infiéis contra Deus, Deus liberou as outras nações em volta a fazer o que quisessem fazer contra Israel. Então eles foram, invadiram Israel, Israel perdeu muitas batalhas até o ponto de perder para a Babilônia e se tornarem escravos da Babilônia. E antes disso tem Jeremias, o livro de Jeremias, que a gente encontra Jeremias sendo testemunha do Senhor. Jeremias começa o livro falando, eu acho isso maravilhoso, que começa o livro assim. Os primeiros 2 capítulos, a gente tem um registro de quando Deus chega a Jeremias e fala, ó, Jeremias, tu vai ser o meu profeta, tu vai falar as palavras que eu colocar na tua boca. Jeremias, ele tá com medo, todo Israel não quer saber de Deus, todo Israel tá com o coração duro. Como que eu vou chegar e falar a palavra de juízo ainda, palavra ruim diante deles? E Deus fala as seguintes palavras, deixa eu voltar aqui em Jeremias, porque isso é uma palavra que vai guiar todo o livro de Jeremias, e são palavras do nosso Deus. Ele fala, começa o livro de Jeremias falando, não, eu sou jovem, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem, e daí o Senhor fala, no versículo Jeremias 1, 7, 8, Deus fala assim para ele. Jeremias, ele falou, não, eu sou jovem, eu não sei o que eu vou falar, eu vou gaguejar, eu não tenho força. E daí Deus fala, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E a gente vê, essa é a promessa, o porquê que Jeremias ele não deveria temer, porque Deus vai estar do lado dele para proteger. Então, Jeremias falou, olha, eu não consigo, Senhor, eu sou jovem, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E Deus fala, não, fica tranquilo, eu vou colocar as palavras na tua boca, tu só precisa ir, Jeremias, tu vai e tenha coragem, tu precisa de coragem, eu vou te dar coragem, eu vou te proteger, eu vou te dar tudo que precisa, vai.
Jeremias foi. E todo o livro de Jeremias é ele implorando quase para o povo de Israel prestar atenção. Ele exorta o povo de Israel por todo o livro. Ele fala: Israel, 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 você está indo à beira do precipício. Você está pecando. E daí chega a um ponto que a gente entende o porquê que Deus falou que ia proteger Jeremias. Surge, acho que mais ou menos umas 3 perseguições durante o livro de Jeremias. Fala que pessoas se zangaram pelo fato que Jeremias só falava coisa ruim contra Israel e decidiram matar Jeremias. E Deus protege Jeremias. Jeremias fala: e Deus me protegeu, Deus estava comigo. Chegaram a um ponto de armar cilada, prender Jeremias para ele ir ser morto. Aí vem outra pessoa, outra autoridade falar: não, Jeremias, vocês não encostem em Jeremias, vem que ele vem então ser preso comigo, então não matem ele, só deixem ele preso. Então Jeremias vai experimentando dessa proteção e dessa misericórdia do Senhor por todo o livro, até que chega um momento que Deus aplica esse juízo que ele está prometendo para o povo. Finalmente chega o juízo da Babilônia. E aqui a gente tem o livro de Lamentações de Jeremias. E aqui são 5 poemas. Não é muito semelhante a poema de lamentação a uma pessoa morta. Mas Jerusalém, ela não está morta, ela está viva, é um povo vivo. Mas é muito semelhante pelo jeito que ele lamenta, pelo jeito que é escrito, pela estrutura. Inclusive, os capítulos 1, do 1 ao 4, do 1 ao 4 e o 5, ele foge dessa estrutura. Tem mais ou menos, eles são escritos segundo o alfabeto hebraico. Então, o capítulo 1 e o 2 tem um versículo, e cada versículo começa com a letra hebraica, ou seja, 22 versículos, por isso que eu estranhei. O capítulo 3, ele tem 66, então ele repete o alfabeto dele 3 vezes. Então vamos dizer, o nosso alfabeto é diferente do alfabeto hebraico, mas se fosse escrever na nossa língua, por exemplo, o 3 aqui, do 1 ao 3, começaria com a letra A. Do 4, 5 e 6, começaria com a letra B. Então essa é uma forma mais organizada de escrever. Essa é uma forma mais linear, mais ordenada, mais rígida, que foi estrategicamente escrita para contrastar, para dar o contraste, para ter esse sentimento de dor, esse sentimento que tu não tem como controlar, esse sentimento de luto por uma Jerusalém que não está morta, mas que está morta espiritualmente. Então, até o escritor teve a sabedoria de, vamos dizer, as riquezas em detalhes, que tudo isso para dizer: esses são poemas de lamentações por um povo que está morto espiritualmente. É um poema de lamentação pelo pecado deles que levou até isso. Não é poemas contra Deus. Tem momentos aqui que tem versículos que ele realmente questiona Deus. E volta e meia na nossa caminhada a gente vai chegar nesse ponto. Até aqui no 5 ele termina dessa forma, mas no 3 ele está bem no meio. Não é o versículo do meio, porque são 5 capítulos, né? Não seria metade, mas esse capítulo aqui, com 66 versículos, ele começa do 1 ao 20, ele fala o quanto ele sofre. No 3, é como se a narração mudasse um pouco, por isso que repete, tem 66 versículos e não 22. É como se o narrador ele falasse agora, ele fala tanto, 66 versículos, porque ele está representando todo o povo, como todo o povo se sentasse junto e escrevesse um poema de lamentação. Então ele fala pelo povo, ele chega a falar coisas que parecem com os lamentos de Jó. Se tu ler atenciosamente, tu vai encontrar um pouco do livro de Jó aqui no meio, dos salmos que tem no exílio, tem vários salmos que foram escritos durante esse período do exílio. Um trecho vai aparecer um pouquinho com Isaías 53. Então, o narrador aqui do capítulo 13, ele junta um pouquinho de cada livro. Resumindo, para que tudo isso? Para falar tamanha dor, tamanho sofrimento que ele tá. Ele começa e ele fala que é como se
Ele está falando do Senhor, então ele começa falando, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Então ele está falando, eu vi o que Deus pode fazer. Eu vi a ira do Senhor sobre Israel por causa desse pecado. Eu vi a ira do Senhor por causa da infidelidade. Fala que agora ele anda na escuridão e não mais na luz, de tamanho pecado carregado que está Israel. Ele está falando dele, quem? Deus. Fala que ele impediu o meu caminho, que ele preparou o seu arco. Ele se assemelha com um alvo de flechas. Usa tudo isso falando que ele se tornou pó, que Deus tirou a paz dele, que ele esqueceu que é prosperidade. Mas depois que ele fala tudo isso, ele fala, o meu esplendor ele já se foi, ali no 18, ou seja, os meus dias bons já se foram, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, lembro disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, ou seja, sempre quando eu paro para analisar o estado que eu tô, sempre que eu paro para analisar o estado que Israel tá, eu me entristeço, a minha alma se desfalece dentro de mim, eu morro por causa que tá muito difícil aqui. Então ele fala, todavia, ele fala que ele lembra das coisas ruins, ele lembra dos momentos que ele tá, ele olha em volta, ele encontra tristeza, mas fala que ele também lembra do que pode dar esperança para ele. E no 22, ele fala esse cântico de louvor em um meio de poemas de lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Imagina um homem que está no exílio babilônico, que todo dia é escravo, e ele fala uma coisa, que grande é o amor do Senhor, que é a causa de eles não ser consumidos. Uma pessoa pode olhar para isso e falar, mas como que ele não foi consumido? Ele é escravo, ele está servindo a Babilônia. Ele fala dessa forma porque ele sabe, se Deus realmente quisesse consumir o povo, ele já teria feito. Essa palavra de consumir se assemelha à palavra usada de quando eles estavam aquele tempo no deserto. Fala que aqueles que foram infiéis, aqueles que blasfemaram, aqueles que pecaram, aqueles que pediam comida, Deus deu além do maná, eles queriam carne, eles queriam os banquetes lá do Egito. E daí cai aquelas codornizes, se não me engano, eles comem e eles morrem. E fala que aquele povo, junto com os outros blasfemos, eles foram consumidos no deserto. Então, quando ele está falando isso, ele está falando, eu sei o que é ser consumido. Eu sei o que é o Senhor largar de mão de uma pessoa, porque eu vi pessoas morrerem enquanto eles iam em caminho à terra prometida, porque Deus falou que para eles não iam herdar a terra prometida, porque eles estavam sendo infiéis. Então eu lembro. Então, eu sei que o Senhor nos ama, porque Ele ainda não nos matou. Eu sei que o Senhor nos ama, porque nós ainda estamos vivos e ainda há chance para o arrependimento. Eu sei que o Senhor nos ama, porque eu vi o amor dEle. O profeta aqui, o sofredor aqui, o narrador aqui, ele sabe que também que o Senhor é Deus de promessas e Deus prometeu guardar Israel. E diferente de humanos, Deus não quebra a palavra, Deus não quebra a promessa, Ele mantém. Então ele está falando graças ao grande amor, graças à sua grande misericórdia inesgotável. Ele ainda é misericordioso, Ele nos levou à escravidão, mas Ele ainda não nos matou. Então ainda tem chance para nós. E daí ele continua ali falando mais coisa. Mas no 4 e no 5, ele chega um momento que ele clama pelo arrependimento. Ali no 41, no versículo 41, ele fala, levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos, pecamos, nos rebelamos e tu não nos perdoastes. Então, ele até fala, ali no 39, como que um homem pode reclamar quando é punido pelos seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois nós voltemos ao Senhor. Então, aqui o narrador está falando, olha, como que alguém pode questionar ser julgado por uma coisa ruim?
como que alguém pode ir contra Deus, sendo que Deus está sendo justo? Se eu fiz uma coisa ruim, eu vou receber as consequências daquilo que eu fiz. E aqui ele está falando, quando ele fala isso, as suas misericórdias são inesgotáveis, porque ainda tem tempo para se arrepender. E depois ele faz esses versos chamando o povo para se arrepender, mas o povo ainda está duro de coração ainda. Mas ele está falando, olha, as misericórdias dele são grandes, porque se a gente aqui, o povo, se juntar, clamar a ele, se humilhar, se arrepender pelo nosso pecado, ele vai ser misericordioso. Talvez não venha ano que vem, talvez não venha aqui daqui 5 anos, mas em algum momento esse exílio vai acabar e a gente vai voltar para a terra prometida, porque nós não somos bons, mas Deus é bom e Deus é amoroso e as misericórdias dele renovam-se a cada manhã. E Deus, ele mora na eternidade, a gente é limitado ao tempo, mas ele tem conhecimento que vai além de tudo, tem a sabedoria que vai além de tudo, tem o amor que vai além de tudo. No 25 ele ainda fala, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para que aqueles que o buscam. E no 26 ele ainda fala que é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo. Então, o juízo de Deus aqui, para esse narrador, significa, na verdade, esperança. Porque se Deus foi tão paciente para aplicar juízo contra um povo iníquo, contra um povo infiel, se ele prometeu por tanto tempo juízo e ele fez, o que vai impedir de Deus também agir de forma agradável com as suas promessas? Se ele prometeu juízo, ele vai derramar juízo. Mas se ele prometeu vitória, se ele prometeu que Israel seria sempre o povo que ele teria como escolhido diante de Deus, ele também vai cumprir. Então, se ele foi tão... o narrador está olhando em volta. Se Deus nos trouxe a esse ponto, ainda tem esperança, porque ainda tem mais promessas para se cumprir. Ele prometeu muito tempo juízo, a gente teve juízo, mas agora a gente tem outras promessas de vitória. Então, se a gente se arrepender, orar a ele e voltar na presença dele, ele vai cumprir com suas promessas. Ele está falando aqui, olha, aguentem mais um pouquinho, o povo de Israel. Se agarrem um pouquinho mais a essa esperança, que é as misericórdias do Senhor, o grande amor do Senhor, porque ele vai agir com justiça. Aqui no 4, volta a ser uma letra, um versículo. A, versículo 1, B, versículo 2, aqui no alfabeto hebraico, que é diferente. E no 5, ele tem essa quebra desse padrão. Então, no 5, é um clamor urgente para que Deus venha e seja misericordioso. É o lamento de todo o povo. E ele ainda termina falando uma certeza e uma incerteza. No 5:19, ele declara uma coisa que eles têm certeza, e depois ele deixa o questionamento para Deus, qual que vai ser os próximos passos, porque como diz Provérbios, o homem ele pode fazer plano, ele pode tentar entender, mas só Deus sabe realmente o futuro dele. Então ele tentou aqui questionar Deus, e depois ele vai receber a resposta desse questionamento. Aqui no 19 ele fala, tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono, ele permanece de geração em geração. Essa é a certeza. Agora ele vai deixar o questionamento dele para Deus. E ele vai esperar pacienciosamente para ver a resposta, porque ele tem a esperança plena no Senhor. No 20. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltaremos. Renova os nossos dias como os antigamente. A não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira sobre nós não tenha limite. Então ele fala, eu sei que o Senhor permanece para sempre, eu sei que o Senhor é eterno, eu sei que o Senhor permanece de geração em geração. Então por que o Senhor esqueceria de nós? Por que o Senhor deixaria aqui? Eu te peço para trazer a restauração sobre nós, mas o Senhor também já pode ter nos esquecido por causa que nós fomos infiéis. E depois o profeta pode ter visto, como pode não ter visto, mas o mais importante é que durante a dor,
no meio da dor, no meio do sofrimento, por meio de dúvidas até do que o Senhor está fazendo com Israel, ele tinha a certeza que ele se agarrava com ela todos os dias, lembrava do que trazia a ele a ter esperança, que é o grande amor do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e essas misericórdias renovam-se a cada manhã. E até essa palavrinha que fala do grande amor e das misericórdias do Senhor, tá no original do termo, no hebraico, tá no plural, então tá falando o grande amor do Senhor que fez muitas coisas no meio de vocês. E a grande misericórdia, não é uma misericórdia, não é a grande misericórdia, porque vocês viram isso acontecendo muitas vezes, então é para dar ênfase, então tá falando, vamos dizer, como se ele estivesse falando grande amor do Senhor, e as grandes e todas as misericórdias que ele derramou na vida de vocês. Vocês já viram Deus sendo bom, como Deus já viram também ele aplicando juízo sobre vocês. Mas tem uma coisa boa, tem uma promessa que ele não vai nos abandonar. E nisso, aqui o narrador está se agarrando. É essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Dessa esperança no meio de tempos de tribulação. E dessa certeza que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos nos dias bons, nos dias ruins. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente fez coisas boas no nosso dia, mas é porque Ele teve misericórdia de nós e Ele não deixou que nós fomos consumidos pelo pecado, porque o pecado poderia ter nos consumido, mas Ele não nos deixou. E era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. Eu passo ao pastor Ademir nessa noite. Amém. Amém. Deus, vamos orar, Senhor. Vamos encerrar em nome de